Durante séculos, tentaram encerrar Jesus de Nazaré com uma única palavra: mito. Diziam que era símbolo, diziam que era invenção. Diziam que seguidores apaixonados transformaram um homem comum em uma figura impossível. Ou pior, construíram tudo sobre o vazio. E por muito tempo, essa explicação pareceu suficiente. Mas existe um problema que essa teoria nunca conseguiu resolver. Ele não está nos templos, não está nos sermões, não está na emoção de quem crê. Ele está enterrado no chão. A terra guarda o que os homens tentam apagar. Pedra não negocia com teoria. Inscrição gravada em calcário não se dobra diante de opinião. Osso identificado dentro de tumba não muda de nome para favorecer argumento. E foi exatamente do chão que começaram a sair respostas que ninguém esperava encontrar. Não vieram de discursos religiosos. Não vieram de tradições repetidas ao longo dos séculos. Vieram de escavações, de ruínas soterradas, de objetos esquecidos que passaram séculos em silêncio e que, quando voltaram à luz, trouxeram consigo nomes, lugares, cargos e datas. Nomes que aparecem nos evangelhos, lugares que os críticos chamavam de invenção, estruturas que estavam exatamente onde o texto dizia, datas que se encaixam de forma desconfortável na linha do tempo em que Jesus teria vivido. Pense nisso por um instante. Se Jesus fosse apenas uma criação tardia, inventada por comunidades que nunca o conheceram, o que a arqueologia deveria encontrar? Silêncio, contradição, cenários errados, personagens sem rastro, relatos soltos, sem chão, sem mapa, sem contexto. Mas foi o contrário que apareceu. O homem que autorizou a execução de Jesus teve o nome gravado em pedra. O sumo sacerdote que conduziu o julgamento deixou ossos identificados dentro de um ossuário em Jerusalém. As cidades descritas pelos evangelhos foram desenterradas com detalhes que combinam com o texto. O cenário do século I começou a reaparecer, peça por peça, como se a própria história estivesse reagindo. E o mais perturbador de tudo é que ninguém montou esse quadro para defender a fé. Muitas dessas descobertas aconteceram por acidente, outras vieram das mãos de pesquisadores que não estavam tentando provar que Jesus existiu. E mesmo assim, camada após camada, o mosaico começou a se fechar. A questão nunca foi se existem razões para duvidar. Sempre existem razões para duvidar de qualquer coisa. A questão real é outra. O que você faz quando as evidências começam a apontar repetidamente para a mesma direção? Porque chega um momento em que a dúvida já não parece coragem intelectual, parece resistência ao óbvio. E a primeira peça desse quebra-cabeça não começa com um discípulo, nem com um milagre, nem com um pregador da Galileia. Começa com o nome do homem que tinha poder de vida e morte sobre toda a Judeia. Começa com o homem que autorizou sua execução. Em 1961, uma equipe de arqueólogos italianos trabalhava nas ruínas de Cesareia Marítima, a cidade que Herodes construiu à beira do Mediterrâneo para impressionar Roma. Eles não estavam procurando nada específico. Removiam camadas de entulho de um antigo teatro romano quando uma das pedras virou e revelou uma inscrição em latim que ninguém esperava encontrar ali. 4 linhas gravadas em calcário, parcialmente danificadas pelo tempo, mas legíveis o suficiente para que o significado fosse imediato e perturbador para quem entendia o que estava lendo. O bloco trazia o nome de Pôncio Pilatos, com o título de Praefectus Iudaeae, prefeito da Judéia, e uma referência a um edifício dedicado ao imperador Tibério. Ali estava, em pedra, o registro administrativo de um homem que os evangelhos colocam no centro do julgamento mais debatido da história. Antes dessa descoberta, havia quem argumentasse que Pilatos era uma figura narrativa, amplificada pela tradição cristã, um personagem moldado para dar legitimidade romana ao relato da crucificação. Esse argumento teve um fim abrupto naquele dia em Cesareia. Pilatos era real,
tinha cargo, tinha jurisdição, administrava a Judéia exatamente no período em que os relatos evangelhos descrevem, durante o Principado de Tibério, entre os anos 26 e 36 da Era Comum. E o detalhe que passa despercebido na maioria das conversas sobre essa inscrição é o título em si, praefectus, não procurator. Isso importa porque, por séculos, o título usado pelos escritores romanos ao mencionar Pilatos era procurador. E críticos usaram essa discrepância para questionar a precisão dos relatos antigos. A pedra resolveu isso também. Prefectus era o título correto para aquele período específico, e os textos romanos posteriores simplesmente atualizaram o cargo para a terminologia da própria época em que foram escritos. O que parecia imprecisão era, na verdade, fidelidade histórica dos relatos mais antigos. A inscrição ficou conhecida como a Pedra de Pilatos e está hoje no Museu de Israel, em Jerusalém. Uma cópia permanece no sítio arqueológico de Cesareia, no lugar aproximado onde foi encontrada. Mas o peso real dessa descoberta vai além da confirmação de um nome. Quando você estabelece que o prefeito romano, que os evangelhos descrevem como responsável pela condenação de Jesus, existiu, exerceu poder naquela região, naquele período, sob aquele imperador, o relato inteiro ganha um ancoramento histórico que não existia antes com a mesma solidez. A crucificação descrita nos textos não acontece em um cenário vago. Acontece dentro de uma estrutura de poder documentada, com um funcionário identificado, em uma província real do Império Romano. Roma era meticulosa com seus registros. Nomeava prefeitos por razões políticas precisas, cobrava impostos, controlava populações, administrava territórios com a eficiência fria de uma máquina burocrática que durou séculos. E Pilatos fazia parte dessa máquina. Seu nome aparece em Joséfo, em Filo de Alexandria, em Tácito e agora em Pedra Lavrada. Um homem com esse grau de confirmação histórica foi o executor legal da sentença que os evangelhos descrevem. Essa cadeia não se desfaz com facilidade. O relato do Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 31, registra os líderes religiosos dizendo a Pilatos que eles não tinham autoridade para executar ninguém, o que é historicamente coerente com a estrutura jurídica romana da época, onde o poder de vida e morte, o chamado ius gladii, era reservado ao representante imperial. Pilatos tinha esse poder. A inscrição confirma o cargo confirma a autoridade confirma que o julgamento descrito pelos evangelhos se encaixa dentro de uma realidade administrativa verificável. O que a Pedra de Cesareia fez foi retirar Pilatos do campo da alegoria e colocá-lo no campo da história documentada. E quando o algoz tem nome, cargo, data e pedra, a pergunta que fica é sobre o condenado. Se o homem que assinou a sentença é real ao ponto de deixar inscrição em calcário, o julgamento que ele presidiu merece o mesmo peso histórico. E esse julgamento teve uma outra parte, uma autoridade religiosa que articulou a acusação, conduziu o processo e entregou o acusado ao braço romano. Esse homem também deixou rastro, e o que foi encontrado dele é ainda mais perturbador do que uma inscrição em pedra. Em novembro de 1990, uma máquina de construção abriu acidentalmente o teto de uma tumba antiga ao sul de Jerusalém, num lugar chamado Parque da Paz. Os arqueólogos foram chamados às pressas e desceram para examinar o que havia sido selado por quase 2000 anos dentro daquelas paredes de calcário. Encontraram 12 ossuários, as caixas de pedra onde os judeus do Segundo Templo depositavam os ossos dos mortos após a decomposição dos corpos. Um deles era diferente de todos os outros no mesmo espaço. Era ornamentado, decorado com padrão floral elaborado nas laterais, o tipo de acabamento reservado para pessoas de posição elevada.
E na lateral desse ossuário estava gravado um nome em aramaico: Yehosef bar Cafá, José, filho de Caifás. Dentro da caixa havia os ossos de 6 pessoas, incluindo os de um homem com aproximadamente 60 anos, identificado pelos pesquisadores como o próprio Caifás. O nome completo do sumo sacerdote nos evangelhos é José Caifás, e a correspondência entre a inscrição encontrada e o personagem histórico foi considerada pelo arqueólogo Zvi Greenhut, responsável pela escavação, como altamente plausível, levando em conta o período, a localização e o status indicado pelo ossuário. Mas para entender o peso dessa descoberta, é preciso entender quem Caifás era dentro da estrutura de poder da Judéia do século I. O sumo sacerdote naquele período era muito mais do que um líder religioso. Era o intermediário entre o povo judeu e a ocupação romana, o administrador do templo, o presidente do Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico com autoridade sobre questões religiosas e civis dentro da comunidade. Caifás ocupou esse cargo por 18 anos, de aproximadamente 18 a 36 da Era Comum. Um período extraordinariamente longo para uma posição que mudava de mãos com frequência, dependendo dos humores do poder romano. Essa estabilidade incomum dizia algo sobre o homem. Ele sabia navegar entre 2 mundos que se toleravam com dificuldade, mantendo a confiança dos romanos sem perder completamente a autoridade entre os seus. O Evangelho de João registra no capítulo 11, versículo 49, uma frase atribuída a Caifás durante uma reunião do Sinédrio que ficou conhecida por sua frieza calculada. Ele disse que era melhor um homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer. A frase revela a lógica de um administrador que pensava em termos de sobrevivência coletiva dentro de uma ocupação militar. Jesus representava, aos olhos do establishment religioso de Jerusalém, um risco de instabilidade que o sistema simplesmente não podia se dar ao luxo de absorver. O julgamento conduzido por Caifás foi a engrenagem que acionou tudo o que veio depois. Sem a autoridade do Sinédrio formalizando a acusação, Pilatos não teria sido pressionado a agir. A sentença romana precisava de uma demanda local para se justificar politicamente. E o homem que forneceu essa demanda estava enterrado numa tumba ornamentada ao sul de Jerusalém, com o nome gravado na pedra que guardava seus ossos. O que impressiona não é apenas a confirmação do nome, é a coerência do perfil. Um ossuário decorado indica riqueza e status. A localização da tumba, fora dos muros da cidade, mas em área de prestígio, é consistente com o que se sabe sobre sepultamentos de elite em Jerusalém naquele período. A arqueologia não entregou apenas um nome, entregou um retrato social que corresponde ponto a ponto com a figura descrita nos textos. Há um detalhe que vale ser observado com cuidado. Os 2 personagens centrais na cadeia que levou à execução de Jesus, o prefeito romano e o sumo sacerdote judeu, foram confirmados arqueologicamente de formas independentes, em escavações diferentes, por equipes diferentes, em décadas diferentes. Nenhuma dessas confirmações foi planejada como argumento teológico. Uma veio de um teatro romano em Cesareia. A outra veio de uma tumba aberta por acidente numa obra de construção em Jerusalém. O padrão que começa a se formar com esses 2 nomes não é de propaganda religiosa, é de história que sobreviveu enterrada e emergiu em pedaços, sem roteiro e sem intenção. E se os personagens ao redor de Jesus têm esse grau de ancoragem histórica, a pergunta lógica que se impõe é sobre os lugares. Porque os evangelhos não descrevem apenas figuras, descrevem endereços, descrevem estruturas com detalhes específicos que por muito tempo foram tratados como ornamento literário. Até que alguém decidiu cavar nesses endereços e ver o que havia lá.
Existe um tipo de detalhe nos textos antigos que os historiadores usam como termômetro de credibilidade: a descrição geográfica específica. Qualquer escritor pode inventar um personagem, pode criar um diálogo, fabricar uma motivação, construir uma cena dramática sem ter pisado no lugar que descreve. Mas quando um texto descreve uma estrutura arquitetônica com características técnicas precisas, e essa estrutura depois é encontrada exatamente onde o texto diz, com as mesmas características, a hipótese da invenção começa a custar caro demais para ser mantida. O Evangelho de João menciona um lugar chamado Betesda, descrito no capítulo 5, versículo 2, como uma piscina com 5 pórticos, próxima à Porta das Ovelhas em Jerusalém. Por muito tempo, esse detalhe específico dos 5 pórticos foi apontado por críticos como evidência de que o autor não tinha familiaridade real com Jerusalém, pois uma piscina com 5 entradas seria uma configuração arquitetônica incomum. As escavações no bairro muçulmano da Cidade Velha de Jerusalém revelaram exatamente essa estrutura. 2 piscinas retangulares separadas por uma plataforma central, o que criava naturalmente 5 pórticos, 4 nas laterais externas e 1 no centro, dividindo os 2 reservatórios. O detalhe que parecia estranho era, na verdade, uma descrição tecnicamente precisa de algo que o autor conhecia com os próprios olhos. A piscina de Betesda foi identificada sob a igreja de Santa Ana, e as ruínas são visitáveis até hoje. A profundidade dos reservatórios, a disposição das colunas e a localização próxima à antiga porta da cidade correspondem ao que o texto descreve com uma coerência que não deixa muito espaço para coincidência. A segunda estrutura é ainda mais significativa, pelo impacto que sua descoberta causou nos debates acadêmicos sobre a historicidade do Evangelho de João. A piscina de Siloé aparece no capítulo 9 do mesmo Evangelho, no contexto em que Jesus manda um homem cego lavar o rosto naquelas águas. Durante séculos, o local identificado como Siloé era uma pequena estrutura bizantina e havia dúvida razoável sobre se correspondia ao lugar original do século I. Em 2004, trabalhadores de infraestrutura que consertavam um cano d'água no bairro de Silwan, ao sul da Cidade Velha, expuseram acidentalmente degraus de pedra calcária em perfeito estado de conservação. Os arqueólogos Roni Reich e Eli Shukron assumiram a escavação e encontraram uma piscina pública de grandes proporções, datada com precisão do período do Segundo Templo, com degraus largos descendo até a água, o tipo de estrutura usada para banhos rituais coletivos. O tamanho impressiona. A piscina original de Siloé media aproximadamente 70 metros de comprimento, com capacidade para receber grandes grupos de pessoas simultaneamente. Não era um tanque privado. Era um espaço de uso público intenso, integrado à vida religiosa e cotidiana de Jerusalém. A localização corresponde ao ponto onde o canal de Ezequias, o túnel escavado no século VIII, antes da Era Comum para trazer água da fonte de Gion até dentro das muralhas, desembocava dentro da cidade. Esse sistema hídrico era a espinha dorsal do abastecimento de Jerusalém. A piscina no final desse canal era um ponto de convergência da vida urbana. E o Evangelho de João a descreve dentro de um contexto de cura pública, num lugar onde as pessoas de fato se reuniam. A precisão geográfica desses 2 registros tem implicações que vão além da confirmação de endereços. Escritores que inventam cenários tendem a ser vagos com detalhes físicos, porque detalhes verificáveis criam risco de contradição. Quem descreve 5 pórticos, quem menciona a localização próxima à Porta das Ovelhas, quem indica a piscina de Siloé dentro de um contexto geograficamente coerente com o sistema de água da cidade, estava descrevendo lugares que conhecia.
Essa familiaridade com a topografia de Jerusalém é um argumento interno de credibilidade que os próprios textos carregam, independente de qualquer posição teológica. E esse tipo de conhecimento íntimo do terreno não se limita à capital. Os evangelhos descrevem também o norte do país, a região da Galileia, com o mesmo grau de especificidade que levou pesquisadores a buscar confirmação no solo daquelas colinas. O que encontraram não foi apenas a confirmação de lugares. Foi a preservação de uma memória tão concreta que atravessou 2 milênios sem perder o endereço. E um dos endereços mais intrigantes de toda a narrativa era uma casa simples numa vila de pescadores à beira do lago, que sobreviveu ao tempo de uma forma que nenhuma outra construção ao redor sobreviveu, porque as pessoas que vieram depois sabiam exatamente o que aquelas paredes representavam. Cafarnaum era uma vila de pescadores às margens do Mar da Galileia, sem importância política, sem monumentos, sem razão estratégica para existir nos registros da história. Era o tipo de lugar que o tempo apaga sem cerimônia, absorvendo suas pedras de basalto escuro de volta ao solo como se nunca tivesse havido vida ali. Mas quando os arqueólogos começaram a escavar Cafarnaum no século XIX, encontraram algo que não combinava com o perfil de uma vila comum abandonada. No centro das ruínas, havia uma casa que havia sido tratada de forma radicalmente diferente de todas as outras estruturas ao redor. Enquanto as demais construções foram gradualmente abandonadas, cobertas por entulho e esquecidas, aquela habitação específica passou por uma sequência de transformações deliberadas que cobriam pelo menos 5 séculos contínuos de uso religioso. A camada mais antiga, datada do século I, mostrava uma sala com paredes reforçadas de forma incomum para o padrão construtivo local, com reboco aplicado repetidamente sobre as superfícies internas. Esse tipo de revestimento contínuo era usado em sinagogas e em espaços de reunião comunitária, indicando que o ambiente foi adaptado para receber grupos de pessoas com regularidade, algo que destoa completamente da função doméstica original. Nas paredes dessa sala, pesquisadores encontraram mais de 100 inscrições grafadas por visitantes ao longo dos séculos, em aramaico, grego, siríaco e latim, com referências a Jesus, ao Cristo e a Pedro. Uma das inscrições menciona explicitamente o nome de Jesus associado ao lugar. Outras invocam o nome de Pedro de formas que sugerem que a casa tinha ligação com o apóstolo na memória da comunidade local. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 29, menciona que Jesus entrou na casa de Simão e André logo após ensinar na sinagoga de Cafarnaum, e que foi ali que curou a sogra de Pedro. A tradição de que aquela era a casa de Pedro em Cafarnaum remonta aos primeiros séculos do cristianismo, mencionada por peregrinos que visitaram o local já no século IV da Era Comum. O que torna o achado arqueológico singular é que essa memória foi preservada de forma material contínua, sem interrupção identificável, desde o período da vida de Jesus até a construção de uma igreja octogonal bizantina sobre o mesmo ponto no século V. A arquitetura octogonal não é aleatória. Esse formato específico era reservado, na tradição construtiva cristã do período, para marcar locais de especial importância, lugares onde algo havia acontecido que merecia ser permanentemente protegido da erosão do tempo. Os construtores da igreja souberam exatamente o que estavam cobrindo. Preservaram a sala original como espaço sagrado dentro da nova estrutura, sem demolir as paredes mais antigas, tratando aquele piso de basalto como algo que não podia simplesmente desaparecer sob novos alicerces. Esse cuidado geracional é um dos argumentos mais sólidos para a autenticidade do local. Comunidades preservam o que lhes custou algo,
Mantém viva a memória de lugares que têm peso real em sua identidade. Uma comunidade que inventasse a história de Jesus não teria razão para preservar com tanto cuidado um endereço específico numa vila sem importância geopolítica durante gerações sucessivas, sob pressão de perseguições, dispersões e mudanças de poder na região. A continuidade do cuidado com aquela estrutura específica dentro de uma vila que o restante do mundo ignorava completamente fala de uma memória que as pessoas que viviam ali não queriam perder. Cafarnaum não era Jerusalém. Era um ponto distante das rotas comerciais principais, sem valor estratégico para nenhum império. Preservar uma casa ali era um ato de memória afetiva, comunitária, enraizada em algo que havia acontecido naquele lugar e que as gerações seguintes não estavam dispostas a deixar dissolver. Essa memória viva, materializada em paredes reforçadas, inscrições de visitantes e igrejas construídas sobre fundações mais antigas, é um tipo de evidência que os documentos escritos raramente conseguem produzir com a mesma força. Um texto pode ser copiado, editado, adaptado. Uma casa que gerações de pessoas se recusaram a abandonar carrega um peso diferente, porque representa o acúmulo de decisões reais tomadas por pessoas reais ao longo de séculos. E aquelas pessoas tomaram essas decisões à beira de um lago que também guardava suas próprias memórias enterradas no fundo do lodo, esperando que alguém viesse perguntar o que havia ficado para trás quando as águas começaram a baixar. O inverno de 1986 foi seco demais para a região da Galileia. E o nível do mar da Galileia caiu mais do que o normal, expondo trechos de fundo lamacento que normalmente ficavam submersos. 2 irmãos pescadores da comunidade de Ginosar, Moshe e Yuval Lufan, caminhavam pela margem exposta quando viram o contorno de madeira emergindo do lodo escuro, numa curva que a maré baixa havia deixado descoberta pela primeira vez em décadas. Eles chamaram as autoridades, e o que se seguiu foi uma das escavações de emergência mais delicadas da história da arqueologia israelense. A embarcação media 8,5 metros de comprimento por 2,40 metros de largura, construída com pelo menos 12 tipos diferentes de madeira, um padrão que os especialistas identificaram como característica de reparos acumulados ao longo de muitos anos de uso intenso. A datação por carbono situou a construção original do barco entre o século I antes da Era Comum e o século I da Era Comum, cobrindo exatamente o período em que Jesus de Nazaré viveu e atuou nessa mesma região. O tipo de embarcação corresponde com precisão ao que os evangelhos descrevem nas cenas de pesca no lago. Suficientemente grande para transportar 13 homens, com espaço para redes e equipamento, mas ágil o bastante para ser operada por uma equipe pequena em águas relativamente tranquilas. O Evangelho de Marcos descreve Jesus dormindo na popa durante uma tempestade no lago, enquanto os discípulos, muitos deles pescadores experientes naquelas mesmas águas, entravam em pânico com a violência das ondas. O detalhe da popa, o espaço traseiro elevado da embarcação, onde havia uma almofada de apoio para quem descansava, é um elemento técnico que corresponde exatamente ao layout do barco encontrado em Ginosar. O barco foi preservado durante 2 anos, num processo de conservação com cera polietileno glicol, antes de ser transferido para o museu local, onde permanece exposto até hoje. Mas a descoberta do barco ganha outra dimensão quando colocada ao lado de algo encontrado poucos quilômetros ao norte, numa escavação completamente independente que aconteceu anos antes. Em Magdala, a cidade à beira do lago que os evangelhos associam a Maria Madalena, trabalhadores que construíam um centro de retiros espirituais em 2009, encontraram os alicerces de uma sinagoga do século I em perfeito estado de conservação.
A sinagoga de Magdala é um dos achados mais significativos da arqueologia galileia das últimas décadas, pela raridade de sua preservação e pelo objeto encontrado em seu interior. Uma pedra de calcário esculpida com uma representação do Templo de Jerusalém, datada de um período em que o templo ainda estava de pé. Isso significa que a sinagoga de Magdala estava em uso enquanto o templo existia, colocando-a com certeza dentro do período da vida de Jesus e possivelmente entre os lugares onde ele ensinava quando percorria a região da Galileia. O que o barco e a sinagoga fazem juntos é montar o tecido cotidiano do mundo onde Jesus se movia. Um lago com embarcações de trabalho pesado, comunidades com suas sinagogas locais, pescadores que conheciam aquelas águas pelo cheiro, mulheres que carregavam seus nomes junto com os nomes das cidades onde viviam. Esse mundo não precisa mais ser imaginado com base em descrições textuais. Ele pode ser visto, medido, tocado. A madeira do barco de Ginosar tem quase 2000 anos. Os blocos de calcário da sinagoga de Magdala têm a mesma idade. Esses materiais estiveram presentes no mesmo mundo que os evangelhos descrevem, respirando o mesmo ar pesado de peixe e sal que qualquer habitante daquela margem do lago conhecia. Há um peso diferente em saber que o tipo de barco descrito nas passagens de tempestade e pesca dos evangelhos foi encontrado preservado no fundo desse mesmo lago. Não um barco igual, de outra época ou outro lugar. Um barco daquela região, daquele período, daquele uso específico. A Galileia que os evangelhos pintam com detalhes concretos, pescadores, sinagogas locais, travessias de barco, tempestades repentinas no lago, tem agora objetos físicos que pertencem a ela. E esses objetos físicos empurram a narrativa em direção ao ponto mais delicado de todos, porque até aqui as confirmações vieram de pedra, osso, madeira e calcário. Mas existem registros de outro tipo, escritos por homens que tinham todas as razões para ignorar Jesus e mesmo assim não conseguiram. Flávio Josefo nasceu em Jerusalém por volta do ano 37 da Era Comum, filho de família sacerdotal, educado nas tradições judaicas e profundamente comprometido com a sobrevivência do seu povo dentro de um mundo dominado por Roma. Ele viveu a destruição do templo em 70 da Era Comum, serviu como general judaico na guerra contra os romanos, rendeu-se e passou o resto da vida escrevendo história sob proteção imperial. Josefo tinha todos os motivos do mundo para ignorar Jesus de Nazaré. O movimento que crescia em torno desse nome era, aos olhos da aristocracia judaica da qual Josefo fazia parte, uma perturbação religiosa periférica que havia complicado as relações com Roma numa época já suficientemente explosiva. Mencionar Jesus com simpatia era um risco político. Mencionar Jesus com hostilidade era abrir uma ferida desnecessária com uma comunidade crescente. O caminho mais inteligente para Josefo seria o silêncio. E mesmo assim, em suas antiguidades judaicas, o nome aparece 2 vezes. A primeira menção é indireta, mas historicamente robusta. No livro 20 das Antiguidades, Josefo descreve a morte de Tiago, identificado como irmão de Jesus, chamado Cristo, durante um período de instabilidade política em Jerusalém por volta do ano 62 da Era Comum. Essa passagem nunca foi seriamente contestada pelos estudiosos, porque o contexto é político, o tom é neutro e a informação está inserida dentro de uma narrativa histórica coerente que não serve a nenhum propósito apologético cristão. Josefo estava documentando uma crise de autoridade religiosa em Jerusalém, e a identidade de Tiago era relevante para situar os personagens envolvidos. A segunda menção, conhecida como Testimonium Flavianum, é mais longa e mais debatida.
O texto original provavelmente sofreu interpolações cristãs em algum ponto da cadeia de cópias, o que levou muitos estudiosos a questionarem sua integridade total. Mas a maioria dos pesquisadores contemporâneos, incluindo especialistas que não têm nenhuma posição religiosa na questão, considera que existe um núcleo histórico autêntico no Testimonium, com referências a Jesus como figura real, à sua condenação por Pilatos e ao surgimento do movimento que continuou após sua morte. O que fica depois de remover as adições suspeitas ainda é suficiente para situar Jesus dentro da história documentada por um autor judeu do século I. A confirmação externa vinda de Joséfo ganha outra dimensão quando colocada ao lado de um segundo escritor que não tinha absolutamente nenhuma razão para mencionar Jesus. Tácito era um senador e historiador romano, um dos mais respeitados da antiguidade, cujo método rigoroso e ceticismo em relação às superstições populares são reconhecidos até hoje como marcas do seu trabalho. Nos Anais, obra que cobria a história do Império desde o reinado de Augusto, Tácito registrou o grande incêndio de Roma em 64 da Era Comum e a decisão de Nero de culpar pelos danos uma comunidade chamada cristãos. O trecho é preciso e revelador. Tácito escreveu que Cristo, origem do nome dado ao grupo, havia sido executado por Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos, e que a superstição, reprimida por algum tempo, irrompeu de novo por toda parte. A palavra superstição era o termo que os romanos cultos usavam para práticas religiosas que consideravam irracionais e socialmente perigosas. Tácito não estava tentando validar o cristianismo. Estava explicando como um movimento perseguido por Nero havia chegado a Roma com força suficiente para ser usado como bode expiatório numa crise política. Essa menção, escrita por volta do ano 116 da Era Comum, é considerada pela maioria dos historiadores como independente das fontes cristãs, porque o tom é de desprezo pela crença e porque Tácito tinha acesso a registros imperiais que corroboravam as informações administrativas que incluiu no texto. A combinação dos dois registros, o de Joséfo e o de Tácito, produz uma situação historiográfica incomum. Jesus de Nazaré é mencionado por um historiador judeu que tinha razões políticas para o silêncio e por um historiador romano que tinha desprezo intelectual pelo movimento que havia crescido em torno desse nome. Nenhum deles queria que Jesus fosse real do ponto de vista das consequências que essa realidade produzia nas suas respectivas sociedades. E mesmo assim, os dois registraram. Isso coloca a existência histórica de Jesus num nível de confirmação que pouquíssimas figuras da antiguidade alcançam, o de ser mencionado por fontes externas e não simpáticas dentro de uma geração ou duas após sua morte. E quando você junta esses registros escritos com tudo que a pedra, o osso e a madeira já entregaram, o peso acumulado começa a exigir uma resposta que vai além da análise acadêmica, porque a próxima camada dessa história não está em manuscritos. Está nas ruas de Jerusalém, num lugar que foi identificado muito cedo como o ponto onde tudo terminou, e onde algo impossível de explicar teria começado. E o que foi encontrado nesse lugar vai mudar a forma como você enxerga tudo que viu até aqui, porque a evidência que está por vir é a mais perturbadora de todas. Mas antes, se esse conteúdo tem chegado até você com peso e verdade, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ver isso. Se inscreva no canal para não perder o que ainda está por vir. E se quiser abençoar esse trabalho, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Há também produtos na descrição que você pode adquirir e abençoar esse ministério. Continuando, Jerusalém guarda seus segredos em camadas.
Cada geração que passou por aquela cidade construiu sobre os ossos da anterior, enterrando vestígios, selando memórias, transformando ruínas em fundações. Mas existe um ponto específico na encosta leste da cidade onde esse processo de sobreposição aconteceu de forma diferente. O Monte das Oliveiras e o jardim aos seus pés, num lugar chamado Getsêmani, foram tratados pelas comunidades cristãs desde os primeiros séculos, com um cuidado que destoa do padrão habitual de construção e reconstrução. A palavra Getsêmani vem do aramaico e significa lagar de azeite, uma referência direta à função agrícola original do terreno, que ficava numa encosta coberta de oliveiras cultivadas para a produção de óleo. Esse detalhe geográfico é verificável. A encosta leste de Jerusalém, separada da cidade pela ravina do Cedron, era de fato uma área de cultivo intenso de oliveiras, e o tipo de trabalho agrícola descrito pelo nome do local corresponde ao uso real do terreno naquele período. Os evangelhos situam a última noite de Jesus nesse jardim com detalhes topográficos precisos: a travessia do Vale do Cedron, a subida da encosta, a escolha de um ponto específico dentro do jardim onde ele se afastou dos discípulos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 39, registra que Jesus foi para o Monte das Oliveiras conforme o costume, uma frase que indica familiaridade habitual com o lugar, algo que vai além de uma visita única e dramática. Essa familiaridade tem peso arqueológico indireto. Lugares frequentados com regularidade por grupos de pessoas tendem a deixar marcas de uso contínuo que as escavações eventualmente encontram. As oliveiras que existem atualmente no Jardim de Getsêmani foram datadas por pesquisadores da Universidade de Florença, em estudo publicado em 2012, com resultados que apontam para mais de 900 anos de idade para os troncos mais antigos. Esses troncos específicos podem ter brotado de raízes de árvores mais antigas que existiam no local no século I, uma vez que a oliveira tem a capacidade de rebrotar a partir do sistema radicular, mesmo após o tronco principal ser destruído. O dado não prova nada por si só, mas situa aquele jardim específico dentro de uma continuidade agrícola e geográfica que atravessa milênios sem interrupção identificável. A Igreja de Todas as Nações, construída sobre ruínas de igrejas anteriores no mesmo ponto, preserva sob seu piso um afloramento de rocha calcária que as tradições mais antigas identificam como o lugar onde Jesus orou na noite do seu aprisionamento. O padrão de construção sucessiva sobre esse ponto específico, uma basílica do século IV, uma estrutura dos cruzados no século XII e a edificação atual do início do século XX, segue a mesma lógica observada em Cafarnaum. Comunidades que não queriam perder o endereço de algo que havia acontecido ali. Mas o que torna o Monte das Oliveiras arqueologicamente singular vai além do jardim. Nas encostas daquele monte, escavações revelaram um dos maiores campos de sepultamento judeu do período do Segundo Templo, com centenas de tumbas escavadas na rocha calcária, muitas delas com ossuários ainda no lugar. Esse contexto funerário é historicamente coerente com os relatos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pela mesma encosta, descendo do monte em direção à cidade, passando por uma área que os habitantes de Jerusalém associavam tanto à vida agrícola quanto à memória dos mortos. A geografia emocional daquele percurso, de um jardim de trabalho e oração até as portas de uma cidade que guardava seus mortos naquelas mesmas encostas, é um detalhe que nenhum escritor de ficção sem conhecimento íntimo do terreno produziria com essa naturalidade. O Evangelho de João termina o relato do aprisionamento com uma cena que tem precisão geográfica imediata. Jesus sai do jardim, atravessa o Vale do Cedron e entra na cidade em direção à casa do sumo sacerdote. Esse trajeto é reconstituível
no terreno real até hoje. A ravina do Cedron existe. A distância entre a encosta do monte e a cidade velha corresponde ao tempo de deslocamento implícito nos relatos. Lugares que sustentam narrativas com esse grau de coerência espacial tendem a pertencer à memória de quem os descreveu a partir da experiência direta. E os detalhes do Monte das Oliveiras se encaixam nessa categoria com uma consistência que não deixa muito espaço para a especulação. E daquele monte, o trajeto da narrativa desce em direção ao ponto mais denso e mais debatido de toda a história, o lugar dentro das muralhas onde a crucificação teria acontecido e onde a arqueologia encontrou algo que mudou permanentemente os termos do debate. No centro da cidade velha de Jerusalém existe uma basílica que guarda dentro de si algo que poucos visitantes conseguem processar completamente na primeira vez que entram. A Igreja do Santo Sepulcro foi construída sobre um sítio identificado desde o século IV como o local da crucificação e do sepultamento de Jesus. O imperador Constantino ordenou a construção do edifício original em 335 da Era Comum, após sua mãe Helena ter visitado Jerusalém e identificado o local com base na memória preservada pela comunidade cristã local. Mas a questão arqueológica relevante não é a tradição cristã em si. É o que o terreno embaixo da basílica revela sobre o uso daquele espaço antes de qualquer construção religiosa. Escavações realizadas sob o piso da igreja ao longo do século XX encontraram evidências de uma pedreira de calcário em funcionamento durante o período do Segundo Templo, com tumbas escavadas na rocha ao redor da área de extração. Esse padrão específico, pedreira com sepultamentos nas bordas, é exatamente o tipo de ambiente que os evangelhos descrevem para o local da crucificação e do túmulo. Um espaço fora do uso residencial intenso, com rocha exposta, próximo a tumbas e situado fora das muralhas da cidade no século I. O dado sobre as muralhas é crucial e frequentemente mal compreendido. A localização atual da Igreja do Santo Sepulcro fica dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém, o que levou muitos a questionarem sua autenticidade, já que as execuções romanas aconteciam obrigatoriamente fora dos limites urbanos. Mas as escavações arqueológicas e os estudos da topografia histórica de Jerusalém confirmam que o traçado das muralhas da cidade no século I era diferente do traçado atual e que o local onde a basílica foi construída ficava fora dos muros naquele período específico. Essa distinção entre a Jerusalém do século I e a Jerusalém das muralhas otomanas do século XVI é o detalhe que resolve a aparente contradição geográfica. O local é arqueologicamente coerente com o que os relatos descrevem, e a identificação precoce feita pela comunidade cristã de Jerusalém antes de qualquer interesse imperial carrega um peso histórico que não pode ser simplesmente descartado. Mas o Santo Sepulcro, por mais significativo que seja como sítio arqueológico, ocupa apenas metade do que precisa ser examinado nessa parte da história. A outra metade é um fenômeno histórico que nenhuma teoria conspiratória resolveu satisfatoriamente em 2000 anos de tentativa. Após a execução de Jesus, algo aconteceu com uma velocidade e uma intensidade que os historiadores reconhecem como anômala para o comportamento esperado de um movimento messiânico fracassado. Movimentos messiânicos judaicos do século I tinham um padrão bem documentado. Quando o líder morria, especialmente por execução pública, o grupo se dissolvia, os seguidores se dispersavam e a memória do líder se tornava, no máximo, uma nota de rodapé na história da resistência judaica contra Roma. Isso aconteceu com Judas, o Galileu, com Simão de Pérea, com Atronges, com dezenas de figuras que acumularam seguidores e terminaram executados, e cujos movimentos desapareceram com eles.
Com Jesus, aconteceu o oposto. Dentro de semanas após a crucificação, um grupo de pessoas em Jerusalém, na própria cidade onde a execução havia ocorrido, afirmava publicamente que ele havia ressuscitado dos mortos. Essa afirmação foi feita por pessoas que conheciam o risco real que corriam. Alguns dos primeiros proclamadores dessa mensagem foram presos, açoitados e executados pelas mesmas autoridades que haviam ordenado a morte de Jesus. E mesmo assim, continuaram. O historiador ateu Gerd Lüdemann, um dos céticos mais rigorosos em relação às origens do cristianismo, reconhece que as aparições de Jesus após a crucificação, sejam qual for a explicação que se dê a elas, pertencem ao núcleo histórico mais sólido do movimento cristão primitivo. Paulo de Tarso, escrevendo por volta do ano 52 ou 53 da Era Comum, menos de 25 anos após a crucificação, lista no capítulo 15, versículo 6, da primeira carta aos Coríntios mais de 500 pessoas que, segundo ele, viram Jesus ressuscitado, a maioria das quais ainda estava viva quando escreveu. Essa referência tem peso histórico específico porque Paulo estava escrevendo para uma comunidade que podia verificar o que ele dizia. E porque o intervalo de tempo entre a crucificação e essa carta é pequeno demais para permitir a construção de um mito elaborado sem contestação de testemunhas diretas. O que a arqueologia do Santo Sepulcro entrega é a coerência do cenário físico. O que o comportamento histórico dos primeiros seguidores entrega é algo de outra natureza completamente. Uma anomalia no padrão dos movimentos messiânicos que ainda aguarda uma explicação que feche todos os lados da questão. E é justamente nesse ponto que a história reserva uma última camada de evidência, a mais silenciosa e a mais perturbadora de todas, guardada em 2 pedaços de tecido que a ciência examinou por décadas sem conseguir fechar o caso. Em Turim, na Itália, dentro de uma cápsula de prata selada e guardada na Catedral de São João Batista, existe um pedaço de tecido de linho com 4 metros e 40 centímetros de comprimento. Nesse linho há a imagem de um homem, frente e dorso, completa, com marcas distribuídas pelo corpo que os especialistas em medicina forense identificam como compatíveis com os ferimentos de uma crucificação romana. O sudário de Turim foi analisado por físicos, químicos, médicos, fotógrafos, especialistas em tecidos antigos e pesquisadores de múltiplas disciplinas ao longo de décadas de estudo direto e indireto. E o ponto central que nenhuma equipe de pesquisa conseguiu fechar até hoje é a origem da imagem. Ela está na superfície das fibras do linho, numa camada de espessura equivalente a menos de 200 nanômetros, sem penetração de pigmento para o interior do tecido. Nenhuma técnica artística conhecida do período medieval, época em que os céticos situam a fabricação do sudário, produziria uma imagem com essa característica específica de superficialidade extrema. As tentativas de reprodução experimental por pesquisadores que trabalham na hipótese da falsificação medieval produziram imagens visualmente semelhantes à distância, mas que falham nos testes microscópicos porque inevitavelmente deixam pigmento penetrado nas fibras. A imagem do sudário resiste a esse critério de reprodução há décadas. O exame de carbono 14, realizado em 1988, datou o tecido entre 1260 e 1390 da Era Comum, resultado que pareceu encerrar o debate para muitos. Mas estudos posteriores levantaram questões técnicas sobre a metodologia usada naquele exame específico. Os pesquisadores Leôncio Garza Valdes e Sue Benford, entre outros, identificaram que as amostras retiradas para o teste de 1988 foram coletadas de uma área da borda do tecido que havia passado por reparos com fios de linho mais recentes
possivelmente durante a Idade Média, o que teria contaminado a amostra e produzido uma datação mais recente do que a do tecido original. Essa hipótese foi contestada e debatida, e o debate permanece aberto na literatura científica especializada. A questão da datação é relevante, mas não é o único ponto de interesse do sudário. As marcas distribuídas pelo corpo da imagem foram analisadas por médicos legistas e especialistas em trauma físico, e o perfil de lesões corresponde com precisão ao que se sabe sobre o processo romano de crucificação. Feridas nos pulsos compatíveis com cravação de pregos, marcas nas costas com padrão consistente com flagelação por instrumento romano de múltiplos tios, perfuração lateral no torso compatível com lança, escoriações no rosto e no couro cabeludo compatíveis com objeto pontiagudo pressionado contra a cabeça. Esse perfil de trauma combinado não é genérico, é específico ao método romano de execução capital. E a precisão da distribuição das marcas vai além do que um falsificador medieval teria necessidade de reproduzir com esse grau de detalhe anatômico. A segunda peça de tecido relevante nessa história está em Oviedo, no norte da Espanha, guardada na Câmara Santa da Catedral de São Salvador. O sudário de Oviedo é um pano menor, de cerca de 83 centímetros por 53 centímetros, com manchas de sangue que a tradição cristã identifica como o véu usado para cobrir o rosto de Jesus após a crucificação. O que torna o sudário de Oviedo arqueologicamente interessante é a compatibilidade entre as manchas de sangue nele presentes e as manchas no sudário de Turim. Estudos de anatomia forense e análise de distribuição de sangue indicam que os dois panos envolveram o mesmo rosto, em posições diferentes e em momentos diferentes, com as manchas se encaixando de forma coerente quando os tecidos são posicionados como se tivessem sido usados sequencialmente sobre o mesmo corpo. Além disso, o sangue identificado nos dois sudários pertence ao grupo sanguíneo AB, com características que pesquisadores descrevem como consistentes entre as duas relíquias. O sudário de Oviedo tem uma vantagem específica no debate sobre autenticidade, porque sua história documentada remonta ao século VII, anterior ao período em que a hipótese da falsificação medieval situaria a criação do sudário de Turim. Se os dois panos foram fabricados por falsificadores em períodos diferentes, como explicar a coerência anatômica das manchas de sangue entre os dois tecidos em igrejas de países diferentes, por equipes de pesquisa independentes que chegaram ao mesmo resultado? A ciência não fechou esse caso. Essa frase precisa ser entendida com o peso que ela carrega. 2 séculos de análise tecnológica progressivamente mais sofisticada não produziram uma explicação definitiva para a imagem do sudário de Turim, e a compatibilidade entre os dois panos permanece sem explicação alternativa, consolidada na literatura especializada. Isso coloca os sudários numa categoria específica de evidência, insuficientes para provar por si sós o que a fé afirma, mas resistentes o bastante para que nenhum pesquisador honesto os descarte com facilidade. E quando esse tecido inexplicável é colocado ao lado de tudo que veio antes, a pedra com o nome do prefeito, os ossos do sumo sacerdote, as cidades encontradas onde os evangelhos disseram que estavam, o barco do lago, as confirmações de historiadores inimigos, o local da crucificação e a anomalia histórica do movimento que sobreviveu à morte do seu fundador, algo começa a tomar forma que vai além da soma das partes. Existe um princípio que os historiadores usam quando analisam evidências de períodos antigos. Uma fonte isolada pode ser questionada. 2 fontes independentes que se corroboram já constroem algo mais sólido. 3 ou mais, cobrindo ângulos diferentes do mesmo evento,
produzem um tipo de certeza histórica que raramente é alcançada para qualquer figura da antiguidade. O que foi reunido ao longo de tudo que percorremos até aqui vai muito além desse patamar. Existe um prefeito romano com nome gravado em calcário, exercendo exatamente o cargo e a jurisdição que os evangelhos descrevem, no período exato em que a crucificação é situada. Existe um sumo sacerdote com ossos identificados dentro de um ossuário ornamentado em Jerusalém, cujo perfil social, político e temporal corresponde ponto a ponto ao personagem que conduziu o julgamento. Existem duas estruturas arquitetônicas em Jerusalém, descritas nos evangelhos com detalhes técnicos específicos, encontradas exatamente onde os textos disseram que estavam, com as características que os textos descreveram. Existe uma casa numa vila de pescadores que gerações sucessivas se recusaram a deixar desaparecer, preservando-a sob igrejas, marcando-a com inscrições, tratando-a como memória viva durante séculos sem interrupção documentada. Existe um barco do século I retirado do fundo do mar da Galileia, com o mesmo perfil construtivo das embarcações descritas nos evangelhos, e uma sinagoga intacta do mesmo período, numa cidade que os textos associam diretamente ao ministério de Jesus. Existem dois historiadores do século I, um judeu e um romano, sem nenhum interesse em promover o movimento cristão, que registraram Jesus com detalhes que nenhuma equipe séria de pesquisa contestou como interpolação. Existe um jardim numa encosta de Jerusalém, cuja continuidade geográfica, agrícola e religiosa atravessa 2 milênios de forma verificável, com as estruturas de culto sobrepostas, seguindo o mesmo padrão encontrado em outros locais confirmados da vida de Jesus. Existe um sítio arqueológico sob a maior basílica de Jerusalém, que revela pedreira, tumbas e posicionamento fora das muralhas do século I, coerente em cada detalhe com o cenário da execução descrito nos relatos. E existe um tecido de linho com uma imagem que a ciência examinou por décadas sem conseguir reproduzir nem explicar, compatível anatomicamente com um outro pano guardado numa catedral espanhola, com marcas de sangue que se encaixam entre si como peças de um mesmo momento congelado no tempo. Cada uma dessas evidências, tomada individualmente, poderia ser debatida. Pedras são encontradas com nomes de muita gente. Ossuários existem aos milhares. Casas são preservadas por razões diversas. Barcos afundam em todos os lagos do mundo. Mas o debate muda de natureza quando todas essas evidências apontam para o mesmo conjunto de eventos, no mesmo período, na mesma região geográfica, com a mesma figura no centro. O filósofo e historiador C.S. Lewis, antes de se tornar cristão, era exatamente o tipo de leitor cético que procurava inconsistências nos relatos sobre Jesus. O que ele encontrou ao examinar os evangelhos com olhos de crítico literário treinado foi a ausência das marcas características da lenda, sem embelezamento progressivo, sem distância confortável dos fatos, sem o tipo de vagueza geográfica que os escritores de ficção invariavelmente produzem quando inventam cenários que não conhecem. Ele concluiu que os evangelhos tinham a textura de relato de testemunha, com todos os detalhes incômodos e específicos que esse tipo de texto carrega, e que nenhuma outra categoria literária explicava adequadamente o que via na página. Esse argumento literário, somado à cadeia de confirmações arqueológicas e historiográficas, produz uma situação intelectual específica. Sustentar que Jesus nunca existiu requer hoje aceitar que o prefeito romano foi confirmado, mas a pessoa que ele julgou foi inventada, que o sumo sacerdote foi confirmado, mas o réu que ele condenou é fictício, que os endereços são reais, mas os eventos que os tornaram memoráveis são fabricados, que os historiadores inimigos registraram um nome sem referente histórico real,
e que um movimento religioso sem precedente na história se construiu sobre o vácuo de uma figura inexistente. Cada uma dessas aceitações, isoladamente, é possível. Juntas, o custo intelectual de mantê-las se torna progressivamente mais alto do que o custo de aceitar a conclusão que as evidências apontam. A história antiga raramente oferece certeza absoluta sobre qualquer pessoa ou evento. César, Alexandre, Sócrates, todos são conhecidos por fontes com lacunas, com documentos copiados séculos após os fatos, com tradições preservadas por comunidades com interesse na narrativa. Jesus de Nazaré, dentro desse mesmo padrão de avaliação histórica, tem um grau de confirmação externa, arqueológica e documental que coloca sua existência entre as mais bem atestadas da antiguidade. A pergunta que ficou em aberto ao longo de toda essa jornada nunca foi realmente sobre pedra, osso ou tecido. A terra entregou o que tinha para entregar, os historiadores registraram o que registraram. Os lugares permaneceram onde estavam e esperaram que alguém viesse perguntar o que havia acontecido ali. O que cada pessoa faz com esse peso é uma decisão que nenhuma evidência arqueológica pode tomar por ela, mas que nenhuma postura intelectual honesta consegue mais tomar sem considerar o que foi encontrado enterrado no chão. Tudo o que foi revelado até aqui pertence ao mundo do verificável. Pedra, osso, madeira, tecido, inscrição, coordenada geográfica, datação por carbono, análise forense, registro de historiador romano, confirmação de estudioso judeu. Nada disso foi construído para convencer ninguém a crer. Foi encontrado porque estava lá, esperando, enterrado sob camadas de terra e de tempo, resistindo a séculos de tentativa de apagamento. E agora que está à luz, a questão muda completamente de natureza. Porque uma coisa é debater se Jesus existiu. Essa pergunta, a arqueologia respondeu com consistência suficiente para encerrar o debate entre quem examina as evidências com honestidade. A pergunta que permanece viva, a que a pedra não responde e o carbono não data, é o que você faz com o homem que toda essa evidência confirma ter estado aqui. Esse homem não deixou apenas rastro arqueológico, deixou palavras que 2000 anos de perseguição, revisão, censura e ceticismo acadêmico não conseguiram apagar. Palavras que chegaram até hoje com a mesma força incômoda que tinham quando foram ditas pela primeira vez numa encosta da Galileia, numa margem do lago, numa rua de Jerusalém. Ele disse que veio para os perdidos, para os que carregam peso, para os que conhecem o nome exato da falha que moram dentro deles e não sabem o que fazer com isso. Ele disse que quem vai a ele não lança fora. Pense no que essa frase significa para alguém que passou a vida inteira esperando ser lançado fora. A maioria das pessoas que chegou até o final dessa jornada não chegou por acidente acadêmico. Chegou porque existe dentro dela uma pergunta que não fecha, uma inquietação que reaparece nas horas silenciosas, um peso que a inteligência sozinha não consegue resolver. Esse peso tem nome, chama-se separação. A distância entre o que você sabe que deveria ser e o que você tem sido, entre o que você prometeu e o que entregou, entre a pessoa que olha no espelho e a pessoa que você sabe, no lugar mais fundo e mais honesto de você mesmo que foi criado para ser. Isso é o que a Bíblia chama de pecado, não apenas ação errada, separação real de uma presença real. E o homem que a arqueologia confirmou ter existido, que o historiador romano registrou como executado, que o estudioso judeu mencionou mesmo sem querer, esse homem entrou voluntariamente nessa separação para fechar a distância do lado de dentro. Ele foi ao lugar onde você está, carregou o peso que você carrega, morreu a morte que a separação produz e ressuscitou, não como símbolo, como fato histórico que 200 testemunhas afirmaram ter presenciado com tanto convicção que preferiram morrer a negar.
Esse é o momento em que a evidência arqueológica termina e começa algo que só pode ser recebido, não analisado. Não existe exame de carbono para medir o que acontece quando uma pessoa, cansada do peso que carrega, decide olhar para esse homem e dizer: "Eu preciso de ti." Mas existe uma promessa gravada com a mesma solidez que qualquer inscrição em calcário. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, sem exceção de histórico, sem triagem de merecimento, sem lista de pré-requisitos que você precisa cumprir antes de ser aceito. Você que chegou até aqui com dúvida, chegou exatamente onde precisava chegar. Você que chegou com peso antigo, com culpa que não sai, com distância de Deus que dói mais do que você admite em voz alta. O convite que esse homem fez há 2000 anos continua em aberto para você nesse exato momento. Se hoje você deseja se reconciliar com Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, escreva nos comentários: "Senhor Jesus, te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Essa frase dita com o coração é o começo de algo que nenhuma escavação consegue medir, mas que transforma com uma profundidade que todos que passaram por isso reconhecem como real. E se você já conhece esse Senhor, se essa fé já é a sua, compartilhe. Coloque nos comentários um amém simples e verdadeiro, porque existe alguém na sua lista de contatos que ainda está do lado de fora dessa descoberta, ainda carregando o peso sozinho, ainda achando que a pergunta não tem resposta. A terra entregou suas provas. O Filho entregou sua vida. A única coisa que ainda está pendente é a sua resposta. Até a próxima!